Bom, o vídeo de hoje é sobre o imperador romano do século III depois de Cristo, chamado Heliogábalo, um imperador bem polêmico por causa dos costumes dele, sexuais, entre outras coisas, e porque também tinha uma descendência oriental, né, o que não era muito bem visto pelos seus contemporâneos. Eu, Essas informações desse vídeo foram retiradas de um texto da historiadora Semiramis Corse Silva, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, e ela faz parte de vários núcleos, vários grupos de estudos da USP, da UFRJ, e esse texto se encontra na revista Phoenix, não sei se assim se pronuncia, trata sobre história antiga, né? Enfim, sobre essas coisas. Como eu disse, o Heliogábalo ele era de origem siriaca, ele sendo descendente de uma dinastia de princesas, né? O que era mal visto, porque numa sociedade falocêntrica, né? E isso não era bem encarado, essa raiz, né? Essa raiz apontando para mulheres, né? Eram várias princesas e algumas fontes põem em dúvida o fato dele ser filho de um imperador romano. Eles questionavam se ele era mesmo filho de um imperador romano, e a Semiramis, né, que foi a historiadora que escreveu esse texto que eu li, que aliás é muito interessante, ela fala sobre isso, que alguns escritores contemporâneos a ele levantavam essa dúvida: poxa, será que ele é filho mesmo de um imperador romano? E ele foi assassinado, né, se não me engano, em 222 depois de Cristo. A administração dele não agradava. E suas preferências não heteronormativas, menos ainda. Não pela atitude não heteronormativa em si, mas pela feminilidade, pela transexualidade, eu vou falar mais disso. O Heliogábalo ele foi retratado como um imperador que quis impor crenças sírias ao povo de Roma, só que na real não era isso. Ele era um cara bem sincretista, sabe? Ele queria fazer um sincretismo entre uma coisa e outra, só que como ele tinha essa origem oriental e como ele era tinha essas atitudes sexuais que eram vistas como um demérito pelos contemporâneos dele, é, ele era visto como um cara que queria impor outras crenças a Roma, sabe? As pessoas interpretavam dessa maneira, mas não porque fosse efetivamente isso, mas pelas atitudes dele, pelos comportamentos sexuais dele. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo também, que inclusive é um dos focos do vídeo, né? Com tudo o que aconteceu, como eu disse, foi que ele buscou um sincretismo entre a religião dele e a dos romanos. Ele seguiu os costumes do Oriente em um período no qual os romanos estavam em guerra com os iranianos, né? Então, ele segue os costumes do Oriente, ele negava as roupas romanas, usava as roupas do Oriente, usava maquiagem, ele se maquiava exatamente numa época na qual os romanos estavam em guerra com os caras, sabe? Isso não era muito bem visto, bem encarado. Ademais, como eu disse, ele se adornava, ele se maquiava, ele era representado como uma figura tonalizada pela feminilidade, o que foi muito mal visto pelos seus detratores. Foi mais um fator pelo qual eles puderam desdenhar, vilipendiar dele. A presença das princesas sírias no Império Romano de Heliogábalo e de Severo, enfatizada pelos escritos de seus contemporâneos, né, os caras que detrataram ele enfatizaram isso, é uma tentativa de vilipendiar o seu governo, destacando a presença feminina nas deliberações governamentais, né? Em uma sociedade falocêntrica, isso não era visto como algo positivo, e nos escritos, o Heliogábalo ele é retratado como passivo sexualmente. Então, aí que estava o problema, não é que ele era... não eram as relações homoafetivas dele, mas a passividade dele, sabe? O fato dele ser um homem afeminado, isso era muito mal visto, dele seguir uma religião, ele era um sacerdote, né? Também, que propunha a emasculação, isso era muito mal visto, cara, isso era muito mal visto. Inclusive, há uma passagem na qual um escravo, sei lá, acho que é um escravo, atleta, ele diz pro Heliogábalo, né, meu senhor. Aí o Heliogábalo fala: não, eu sou uma senhora, sabe? Então vocês imaginem, né, como é que isso não era visto. O problema
que essas retratações trazem, então, não é a homossexualidade em si, mas a feminilidade exacerbada, a transexualidade. Isso é visto como um problema usado como base para falar mal do cara mais ainda, mais do que eles já queriam falar pelos costumes orientais dele, né? A problemática é exatamente esta, como o fato da feminilidade de Heliogábalo foi usado como arma para destruir sua imagem. E a historiadora, a Semiramis, né? Semiramis, esqueci o nome dela, desculpa. Ela usa como documentação para os artigos fontes de historiadores contemporâneos a Heliogábalo. E ela parte dessas fontes, de fontes de historiadores e de fontes materiais como moedas, etc., para explicitar que os detratores do Heliogábalo o retrataram negativamente, não porque ele fosse terrível, embora ele tivesse umas coisas assim bem estranhas nos rituais, assim, mas por suas opções sexuais e suas origens étnicas. As críticas se concentram na identidade cultural e de gênero dele, né? E no momento que a gente está passando no país que mais mata transexuais no mundo, né, que é o Brasil, é importante a gente refletir sobre o quanto isso é uma hipocrisia, porque nós somos um dos países que mais consome pornografia com trans no mundo, e o quanto isso é algo tão tão intrinsecamente ligado, intrínseco, sabe, à sociedade, sabe, é intimamente ligado. É normal, as pessoas manifestam seus prazeres de diversas formas e a gente simplesmente tem que respeitar isso. Por mais que, sei lá, você possa querer que é pecado isso, beleza, mas você não pode reprimir isso e de maneira nenhuma vilipendiar, sei lá, maltratar alguém por isso, enfim, discriminar. Um trecho importante do texto dela um trecho no qual ela fala: diante disso, fez-se fundamental um olhar legado pelos estudos pós-coloniais, faz-se fundamental, os quais analisam interseccionalidades entre aspectos de gênero, raça e classe. Ou seja, ela intersecciona todos esses aspectos como fatores determinantes para que ele fosse mal visto, sabe? Era o gênero e a raça dele, a etnia dele, né? Eram fatores determinantes para que isso tudo acontecesse. Mas basicamente é isso, galera. E fora que era uma época, né, a Idade Antiga, na qual essas relações homoafetivas eram normais até. Só que aí o cara é afeminado, sabe? Isso era mal visto. Vocês estão entendendo? O que era mal visto? Não era a homossexualidade, as relações homoafetivas em si. Por mais que o cara fosse bi, sei lá. Mas a feminilidade, cara, isso era muito mal visto. As mulheres sempre sofrendo, né? Infelizmente, na história, né? Tudo que ia ligar ao feminino seria ruim, seria, enfim, negativo. Mas estamos juntos, pessoal. É nóis, Deus abençoe muito vocês. Desculpa fazer o vídeo sem camisa, mas eu realmente não estava muito disposto a ir lá pegar minha camisa, embora esteja aqui atrás. Mas como eu tava na rua agora, eu cheguei cansado. Mas é isso, é nóis. Eu vou ver se eu deixo o link pro artigo aí embaixo para vocês lerem.